Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuel Rocha Sena e, juntamente com os colegas Anderson Pereira de Moraes Lima e João Victor do Nascimento, vou fazer uma apresentação sobre o processo de soldagem por eletrodo revertido, referente à terceira avaliação da disciplina de fundição de soldagem. Aqui no sumário consta como o nosso trabalho foi dividido, que cada um vai apresentar. Eu vou falar um pouco sobre a soldagem, definições e tipos de fonte de soldagem. O Anderson vai falar do processo de soldagem por eletrodo revertido, suas definições, sobre o revestimento e como escolher o tipo de eletrodo. E o João Victor do Nascimento vai falar das técnicas de soldagem por eletrodo revertido. Falando um pouco sobre soldagem e suas definições. O professor Almir Monteiro Quiz define no livro Introdução à Soldagem a Arco Voltaico como a operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta a continuidade das propriedades físicas e químicas. Nesse mesmo sentido, temos também a definição de soldagem dada pela Associação Americana de Soldagem. Ela diz que é o processo de união de materiais usado para obter a coalescência localizada de metais e não metais, produzidas por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a utilização de pressão e ou material de adição. Aqui temos a demonstração do processo de soldagem na indústria. E aqui a união de dois metais. A primeira imagem. Falando agora sobre os tipos de fonte de soldagem. De acordo com o professor Paulo César Kimoto, docente da Universidade Federal do Paraná, fontes de energia para a soldagem arco voltaico podem ser consideradas como o ponto de alimentação da energia elétrica ao processo. Entretanto, essas fontes exercem grande influência sobre o desempenho de um processo de soldagem, no que se refere à qualidade e à produtividade. Dessa forma, é necessário um maior conhecimento das características e princípios de funcionamento dessas fontes de energia, sendo um requisito necessário para todos aqueles que tencionam trabalhar com a soldagem. Para a obtenção do arco elétrico, necessita-se de uma fonte de energia, denominada vulgarmente de máquina de solda, como conhecemos, e tecnicamente de fonte de soldagem. São máquinas que permitem a obtenção do arco elétrico em baixas tensões, de 10 a 50 volts, e altas correntes, de 40 a 400 amperes, sendo utilizadas nos processos de eletrodo revertido, que é o que vamos trabalhar aqui, MIG-MAG, TIG, arco submerso, plasma e eletroescória. Nossos colegas de turma também vão falar. Ainda sobre o tipo de fonte de soldagem. Temos aqui a representação esquemática de uma máquina de solda. Na entrada, vemos que ela é alimentada pela rede elétrica, podendo ser mono, bi ou trifásica, em tensões nominais de 110, 220, 380 ou 440 volts. Qualquer que seja a alimentação, a tensão de saída nos bornes, que são esses dois pontos que servem de conexão para os fios elétricos, deverá estar entre 10 a 50 volts. E o tipo de corrente poderá ser alternada ou contínua. Também temos na extremidade o eletrodo e o arco elétrico, que é o que vai ter um contato direto com o material de base, que vai ser explicado mais à frente pelo Anderson. Ainda falando um pouco sobre o tipo de fonte de soldagem, temos o transformador de soldagem manual. As máquinas de solda mais simples são pequenos transformadores. Eles reduzem a tensão de alimentação para as tensões mencionadas anteriormente, mantendo a corrente alternada. Devido à sua simplicidade, eles possuem um baixo custo e são aplicados em processos que trabalham justamente com a corrente alternada. Como eu falei anteriormente, aqui temos a imagem desse transformador e sua característica estática, que vem no manual do equipamento. Essas informações. Por fim, para processos que requerem o uso de corrente contínua, existem as máquinas de solda conhecidas como fontes retificadoras. Elas retificam a corrente através de diodos, que são responsáveis por transformar essa corrente alternada em corrente contínua,
e tiristores, utilizados para controle de potência e aquecimento. São muito aplicados no processo MIG-MAG, eletrodo revestido e TIG. Só que, devido à sua complexidade, eles possuem um custo mais elevado. Aqui temos um catálogo de uma empresa fazendo uma comparação entre retificadoras e inversoras, onde, se acompanharmos bem, a gente pode perceber que a inversora possui uma vantagem maior sobre as retificadoras, tanto em relação ao consumo, como manutenção, armazenamento e energia limpa. Olá a todos, eu sou o Anderson e dando continuidade ao trabalho eu vou falar um pouco sobre os eletrodos no processo de soldagem para o eletrodo revestido. Segundo Brand, o eletrodo revestido consiste de uma vareta metálica chamada alma, trefilada ou fundida, que conduz a corrente elétrica e fornece um metal de adição para o preenchimento da junta. A vareta metálica é a parte interna do eletrodo. Ela é o item que permite a condução da corrente elétrica da fonte até chegar à peça, para formar o arco elétrico. Outra definição é, segundo Pereira, é o processo que produz a coalescência entre metais pelo aquecimento destes com o arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e a peça que está sendo soldada. Então, para a gente entender o que eu acabei de falar, vamos observar aqui essa imagem, certo? Então, aqui dentro a gente tem a alma, certo? Que vai fornecer o metal de adição para formar a solda. Dentro aqui do eletrodo, voltando para o eletrodo, quer dizer, a gente tem o revestimento. Esse revestimento ele pode ter várias composições, a gente vai falar disso em breve. E ele tem várias funções também, certo? Uma das funções é a produção dessa nuvem de gás aqui, ó, que impede que os gases da atmosfera entrem em contato com o metal fundido aqui, certo? Aqui a gente tem metal fundido, que é o nosso metal de adição. Então, o revestimento. O revestimento é a parte que cobre a vareta metálica, então essa parte aqui, ó, possui muitas funções importantes para o processo de soldagem, como facilita a abertura do arco e estabiliza, ajusta a composição química do cordão de solda, desoxida o metal de solda, protege a poça de fusão e o metal de solda contra a contaminação pela atmosfera, facilita a soldagem nas diversas posições de trabalho. Então, os tipos de revestimento, basicamente a gente tem 3 tipos, certo? E eu vou apresentar aqui para vocês as características de cada tipo. A gente tem aqui os rutílicos, que tem como característica a alta proporção de rutila, que é o dióxido de titânio, produzindo proteção essencial para o escória. Fácil acendimento e manutenção do arco, com poucos respingos, menos suscetíveis que os demais em relação às chapas sujas. Acabamento plano dos filetes e um alto teor de hidrogênio, 20 ml a cada 100 gramas. Temos aqui os tipos celulósicos, e esses têm como característica a alta proporção de celulose, produzindo proteção essencialmente gasosa, alta tensão de arco, alta penetração, baixo volume de escória, cordão de solda com alto teor de hidrogênio, tornando-se inadequado para soldas de alta resistência, acabamento do cordão ruim e com muitos respingos. E aqui a gente tem um acabamento básico, certo? E as características deles são alta proporção de CaCO3 e CaF2, produzindo proteção mista, gases e escória, forte ação fluxuante. Depósito de alta qualidade e baixo hidrogênio, chegando a 5. E aqui a gente tem o revestimento do tipo básico, que tem como características a alta proporção de carbonato de cálcio e fluoreto de cálcio, produzindo uma proteção mista de gases e escória. Forte ação fluxuante, depósitos de alta qualidade e baixo hidrogênio, fornece depósitos de bom aspecto superficial e altamente higroscópicos, ou seja, isso significa que ele absorve muito a umidade do ar. Então,
como escolher o tipo de eletrodo que será utilizado no processo de soldagem para o eletrodo revestido. Isso aqui é uma parte muito importante que a gente tem que ter conhecimento, certo? Em geral, um eletrodo em condições normais trará uma identificação em seu revestimento. Então, vou voltar aqui no slide anterior. Aqui, ó, essa é a identificação, certo? E7018. Esta identificação deverá ser composta de uma letra e 4 números. A sigla pertence em geral à norma americana de soldagem, a AWS, ou seja, a Associação Americana de Soldagem. E como que a gente classifica? Então, a primeira letra vai simbolizar que ele é um eletrodo, certo? E também, se for a letra E, vai simbolizar que ele pode soldar aços carbono, tá bom? Então, se você tem um eletrodo que começa com a letra E, ele consegue soldar aço carbono. Os dois números que se seguem após a letra indicam a resistência à tração, podendo ser acrescido de um número a mais, caso passe de 100.000 PSI, certo? Ou seja, nesse daqui, 70, então é 70.000 PSI de resistência à tração. O número que se segue depois, ele indica a posição de soldagem. Nesse caso aqui, a gente tem o 1. O 1 indica todas as posições que são permitidas para que se faça a soldagem usando esse eletrodo, certo? E por fim, a gente tem o quarto dígito, e esse indica várias coisas, certo? Como a corrente, a polaridade, a escória, o tipo do arco, a penetração, que a gente pode ver aqui, ó, nessa tabela, certo? Então, esse daqui é 8. Então, a gente vem aqui, 8. Corrente, polaridade, corrente alternada e contínua, polaridade positiva. Escória, básica, assim como a gente viu, que ele realmente tem um revestimento básico. O arco, médio, penetração média, e aqui a porcentagem de pó de ferro, de 30% a 50%. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa era a minha parte que eu queria mostrar a vocês, certo? Bom, dando continuidade ao trabalho que foi iniciado pelos meus amigos, agora eu vou falar sobre as técnicas do processo de soldagem em eletrodo revestido. Mas primeiramente, eu quero citar os equipamentos necessários para fazer esse processo com qualidade e segurança. Primeiro, as partes da máquina, uma fonte, os cabos, o de interligação e o cabo terra, pinça para ligação na peça e o alicate para fixação do eletrodo, para poder abrir o arco elétrico. Os eletrodos que já foram anteriormente explicados e os EPIs, que são a máscara, uma roupa adequada e as luvas. Para realizar a soldagem com eletrodo revestido com qualidade, é necessário seguir alguns requisitos, alguns parâmetros, que são diâmetro do eletrodo, o tipo do eletrodo, polaridade da corrente, a tensão, o comprimento do arco, a velocidade de soldagem e a técnica de manipulação do operador da máquina. Para o tipo de eletrodo, o diâmetro ele define a faixa de corrente a ser usada. A escolha do eletrodo vai depender da corrente que ele vai ser usada, da espessura do material em que vai ser soldado e a posição de soldagem. Porque soldagem fora da posição plana, ele exige diâmetros menores para ser realizada, porque fora da posição plana, a dificuldade de controlar a poça de fusão é muito maior. Logo abaixo podemos ver uma tabela onde ela mostra a relação do diâmetro do eletrodo e a espessura da chapa. E geralmente essas tabelas elas vêm pelo fabricante. Aí ele vai lhe dizer, depende do material, depende da corrente aceitável. Ele vai dizer qual eletrodo você deve usar. Para um diâmetro de eletrodo, algum diâmetro, a faixa de corrente em que ele vai poder ser usado vai depender da espessura e do revestimento. Em questão de corrente, o valor mínimo de corrente
Em geral, ele determina o aumento da instabilidade do arco. Se for a corrente mínima, vai deixar o arco elétrico é, instável e pode até não ocorrer a aparência do arco elétrico. E caso chegue no valor máximo da corrente, pode acontecer a degradação do revestimento durante a soldagem. E aqui nós temos uma tabela que mostra três tipos de eletrodo, o tipo de corrente utilizada, que em alguns CC corrente contínua e CA corrente alternada, o tamanho da bitola, que é o diâmetro, o valor máximo e mínimo para a corrente. Pode perceber que, dependendo do tamanho da bitola, o máximo e o mínimo eles vão ser alterados. Falando um pouco da tensão do arco, ela varia de 18 a 36 volts. E ela depende do tipo de eletrodo, das características do revestimento, do valor da corrente e também do comprimento de arco. O arco elétrico ele é de fundamental importância para obter uma solda aceitável, porque um arco com um comprimento muito curto, ele vai ficar um arco intermitente, com interrupções, com, com chance de ser quebrado, de extinguir o arco. E já um arco muito longo, ele não vai ter a direção e a concentração no lugar certo. Ele pode respingar, ele pode ter alguma deficiência ao redor da poça de fusão. Bom, a manipulação correta do eletrodo ela é fundamental em todas as etapas da execução da solda. Inclusive, vamos falar agora da abertura do arco. Para a abertura do arco, o eletrodo ele é rapidamente encostado e afastado da peça, da região que vai ser soldada, que vai ser refundida. E ele segue alguns movimentos, como estão citados aqui, o movimento de mergulho do eletrodo em direção à poça de fusão, de modo a manter o comprimento do arco constante. Bom, para isso aí, a velocidade de mergulho ele deve ser igualada à velocidade de fusão do arco. E o que depende da velocidade não, da corrente de soldagem. Temos a translação do eletrodo ao longo do eixo do cordão com velocidade de soldagem e o deslocamento lateral do eletrodo em relação ao eixo do cordão. O movimento utilizado para depositar o cordão mais largo, fazer flutuar a escória, aí ele vai garantir a fusão das paredes laterais da junta para tornar mais suave a variação de temperatura durante a soldagem. Falando um pouco dos padrões de soldagem, grande parte da qualidade da solda ela vai depender do domínio do soldador, da execução dos movimentos. É importante o soldador saber qual tipo de solda ele vai fazer e qual o padrão adequado para aquela solda. Além dos padrões de soldagem, outra coisa que depende do domínio do soldador são o posicionamento do eletrodo. Como nós podemos ver, a primeira figura, a superior esquerda, ela é o posicionamento do eletrodo para a solda em posições planas. A superior direita é o posicionamento, ele é para execução de solda em filetes. O inferior esquerdo é o posicionamento de eletrodos para soldagem em posição vertical e o direito inferior é para soldagem de cabeça para baixo. Bom, esse foi o nosso trabalho e aqui foram as referências que nós utilizamos para fazer o mesmo. Eu agradeço, espero que tenham gostado e entendido um pouco melhor sobre a
sobre o processo de soldagem por eletrodo revestido.